Aqui é praxe já do colegiado, quando há manifestações convergentes, o que eu imagino que ocorre no caso da Absolar, que está aqui representada pela doutora Bárbara, e também por você, nós dividimos o tempo. Também houve um pedido da doutora Bárbara para ser a última a falar, o qual nós estamos acatando. Então, foi nessa perspectiva que nós dividimos o tempo e temos aqui todo o respeito. Quando fizemos outras manifestações aqui, que o segmento se manifestou, sempre quando há mais de um, nós costumamos dividir o tempo, em benefício aqui, claro, do tempo e da eficiência, e dar oportunidade a todos se manifestarem. Perfeito, obrigado pelo esclarecimento, diretor. Então, vamos lá. Rapidamente, estamos aqui defendendo os interesses dos pequenos, Minha Casa Minha Vida, pequenininhos. Então, dentro desse contexto, em diversos estados da federação, existem entidades representativas em todos os estados que representam esses pequenos que têm interesse de instalar lá nos telhados projetos pequenos equivalentes aí a quem tem conta de R$150, R$200, realmente pequenos, né? E dentro dessa trilha, associações na Bahia, Paraíba, Nordeste, enfim, Rio Grande do Sul, você tem Aliança Solar. E aí, dentro desse contexto, no presente momento que a gente vai discutir o Minha Casa Minha Vida, eu quero buscar a sensibilização dos diretores de que lá na ponta, esses integradores que vão nesses telhados instalarem isso, e os consumidores que optam por comprar isso parcelados em bancos cooperados, ou até com subsídio do próprio governo, no caso usando Caixa Econômica e Banco do Brasil, hoje existem vários financiamentos de bancos públicos, a gente visualiza que concessionárias de serviço público, e aqui foi dito muito hoje, aprendi bastante, diretor Sandoval, na audiência de hoje, sobre a questão do respeito do que está posto, da legislação, de ter prazos mais rápidos para os julgamentos das questões aqui na agência. Questões ficaram 3 anos em trâmite aqui, me parece que agora está tendo uma visão de ter um trâmite mais dinâmico, até porque nessas questões aqui dos pequenos projetos, é muito diferente da ordem do que vimos na primeira pauta, aqui, valores 90 e poucos milhões, etc. Aqui não, nós estamos falando de coisas pequenas. Se demorar 3 anos, já nem existe mais esse setor, né? Então, realmente, a tempestividade ela se faz necessária, a gente ouviu isso com clareza aqui. Mas lá na ponta, a gente tem concessionárias aplicando decisões contrárias à própria agência, né? Então, notícias como essa do Valor, um jornal de âmbito nacional, lá no mês de março, ela impactou diversos pequenos projetos, médios projetos, de vários tamanhos. Isso causou impacto em bancos públicos que fizeram financiamentos, que pessoas físicas colocaram seus nomes aí na questão. Então, por que eu estou falando isso? Porque a resolução 1059 faz aniversário amanhã, e ela causou um bloqueio do direito do consumidor gerar a própria energia com essas decisões das distribuidoras que usam uma concessão pública de um serviço público. E nós só temos aí o instrumento da agência para conduzir essa coisa, né? E a agência foi lá e fez seu papel, no primeiro momento, lá com um documento muito bem feito pelo Matar, no sentido de dar um despacho com clareza sobre esse tema, que é o 3.438, e sinalizou, dizendo que a concessionária não poderia cancelar aquilo que ela mesma deliberou e aprovou com o seu corpo técnico, que ela teve tempo regulatório para aprovar. E, no entanto, a distribuidora não voltou atrás, não seguiu o rito, né, e manteve os cancelamentos dos projetos que o corpo técnico dela mesma aprovou, usando daí então, em abril de 2023, o argumento de inversão de fluxo. Estou dizendo isso porque no Minha Casa Minha Vida, do modelo que está, só para ter uma ideia, diretor Agnes, em Minas Gerais, projetos de 400 watts de potência, uma plaquinha, é reprovado com esse argumento, são centenas. Lá praticamente não se faz mais projeto de GD na área da CEMIG. Isso é um fato concreto que, se pegar o relatório da ouvidoria da ANEEL, são milhares, né? E aí, logo em seguida, o diretor Sandoval soltou outro documento com mais clareza ainda, dizendo, olha, Abrad, não faz sentido você recorrer sobre o mesmo tema que já houve o despacho lá do superintendente do Matar. Esse tema, uma vez aprovado pela concessionária, tem que cumprir. Foi excelente a proposição do diretor-geral Sandoval. Ficou mais claro ainda, sem nenhuma dúvida, parando sobre isso. No entanto, a distribuidora alega, olha, está cancelado e ponto final, mando aqui. E está tudo resolvido. Essa sensação que eu acho que está tendo um equívoco da sua parte. Esse era um processo que estava pautado de minha relatoria, estava no bloco, e eu retirei de pauta. Não é esse processo que você está defendendo? Não. Aqui é porque os pequenos projetos de Minha Casa Minha Vida que vão entrar agora, caem... Eu estou só citando aqui a trilha. É porque é uma trilha da Brad em cima do despacho 343, eu até pautei esse processo, mas a pedido da Brad eu tirei de pauta. Então me perdoa, porque o assunto está muito relacionado, eu achei que era uma confusão minha aqui. Já vou chegar lá, procurador. É que tem uma trilha de trabalho, quem está lá entregando esses projetos, que vão começar agora a fazer nos telhados do Minha Casa Minha Vida. A gente trabalhou bastante nesse projeto, até com a Casa Civil e com o Ministério do Meio Ambiente, enfim, para que isso fosse votado. Só que a gente está percebendo que, se a gente não corrigir esse mérito da 1059 para esses projetos pequenos, ele não sai do papel. Então, nós estamos trazendo aqui um encaminhamento, só uma memória sobre esse tema, em que, se ele é tratado pela agência e ela dá celeridade para a concessionária cumprir a concessão pública, evita do Congresso ter requerimentos como esse, em que começa a solicitar explicações da agência sobre esse tema, porque isso lá na ponta está bloqueando prefeituras, projetos públicos, né? Inclusive, questões de CPI, começa um barulho no Congresso e chega aqui na agência. A gente está falando isso de maneira colaborativa, porque quando começar a instalação Minha Casa Minha Vida, isso vai ter um âmbito em todos os estados. Então, o barulho que a gente já teve até aqui, diretor Sandoval, ele vai tomar uma proporção de discussão muito grande. Então, se a gente resolve essa questão para os pequenos projetos da chamada inversão de fluxo, diretor Agnes, isso fica tranquilo, fica suave, não gera um nível de estresse na sociedade civil que a gente tem visto isso muito grande. Então, o objetivo da minha fala é sensibilizar, porque estamos lá na ponta, vão começar esses projetos e isso vai voltar aqui para a ANEEL novamente para virar aí uma discussão muito grande. Eu agradeço, era isso que eu tenho que falar. Só finalizando, em termos de números, no site da ANEEL, o principal tema hoje de reclamações é a conexão dessa chamada microgeração. É o pequenininho, então está no site da ANEEL, a gente está só reforçando aqui que ocupa o segundo lugar no ranking, e em 7º lugar o erro das faturas de microgeração. Então, se a gente equalizar isso junto às distribuidoras, a gente vai ter uma solução tranquila. Obrigado. A próxima sustentação oral será apresentada pelo senhor Múcio Acerbe, representante do Instituto Nacional de Energia Limpa, o INEL. O senhor dispõe de até 5 minutos. Boa tarde a todos, diretores, na pessoa do diretor-geral, caros colegas presentes. Eu
Eu vou falar muito rapidamente, porque o tempo também não me permite falar muita coisa, né? A minha fala aqui vai ser muito rápida, no seguinte sentido. Para Minha Casa Minha Vida, quais os critérios de aprovação ou reprovação desses projetos serão os mesmos, se os critérios de aprovação e reprovação desses projetos serão os mesmos que os projetos de imóveis que não fazem parte do programa? Quais as obras estão sendo realizadas pelas concessionárias para suportar esses milhões de novos entrantes no sistema de geração distribuída? E se foram realizadas discussões prévias com as concessionárias antes do investimento ser aprovado? Falo isso, eminentes diretores e doutor Sandoval. São 2,2 gigawatts, se cumprida a meta do governo federal de instalar as placas fotovoltaicas, 2 placas por residência. E isso equivale a quase o total hoje de GD, que já está instalado em microgeração e mini geração. Então, nós estamos falando o dobro. E nós queremos saber se os mesmos critérios para esse programa vão ser utilizados com relação ao fluxo reverso, que eu vou falar aqui agora como engenheiro com mestrado e doutorado em engenharia elétrica, e faço parte do sistema elétrico desde que eu me entendo como engenheiro, trabalhei muitos anos na CEMIG, né? O questionamento que eu faço é totalmente contrário à manifestação da área técnica da ANEEL, com todo respeito. Fluxo reverso não causa sobretensões, fluxo reverso não causa desequilíbrios nas redes elétricas, não diminui a vida útil de qualquer equipamento concessionário, fluxo reverso não causa interrupção de fornecimento de energia elétrica, e tivemos a oportunidade de apresentar a ANEEL, a essa superintendência, todos os argumentos técnicos, elétricos, simulações que nós fizemos, e estou fazendo, me comprometi a enviar para o doutor Elvio Guerra, o que nós estamos terminando de fazer, que é um mapa do sistema elétrico nacional em nível de distribuição padrão de energia, para mostrar cabalmente, tecnicamente, que fluxo reverso não existe no sistema elétrico nacional. E para corroborar o que eu estou falando, é que, né, obviamente, o doutor Luiz Carlos Ciotti, que é o diretor-geral da ONS, veio nos ajudar. O Sistema Interligado Nacional tem a característica de favorecer o intercâmbio de energia entre os seus subsistemas, sendo as linhas de transmissão projetadas para transmitir energia em seus 2 sentidos. Óbvio, isso nós vimos falando desde o ano passado, e amanhã, lamentavelmente, a 1059, artigo 73, e seus parágrafos. O inciso 1 não, o inciso 1 está correto, distúrbio. Se tiver distúrbio, a concessionária sempre teve a oportunidade de negar a ligação, etc. Agora que foi uma excrescência técnica lançar a questão do fluxo reverso, isso não tem dúvida alguma da nossa parte. Uma questão também trazida pelo deputado federal Lafayette, presidente do FREPEL, que é a Frente Parlamentar de Energia Limpa, e proponente, né, da CPI das distribuidoras, é que, olha o que o deputado fez. Claramente, eu pergunto à ANEEL de onde surgiu isso. Qual é a memória de cálculo? Cadê os estudos que mostram que a inversão de fluxo é prejudicial para o sistema? O que sempre existiu e que é sensato e correto eram as distribuidoras alegarem distúrbios na rede. O distúrbio, ok. Agora, dizer que a inversão do fluxo causa distúrbio, onde que está falando isso, se nunca antes uma única distribuidora sequer alegou isso? A 482 não teve nenhuma discussão nesse assunto e caiu do paraquedas, né? Dia 7 de fevereiro do ano passado, fomos todos pegos de surpresa, não sabemos como, mas teve essa manifestação da ANEEL nesse famigerado artigo 73 da 1059. E uma outra coisa muito interessante, a CPI que está sendo proposta, não é para não ter diálogo. Nós não somos contra o diálogo, mas é porque o diálogo está esgotado com a ANEEL. Está muito difícil, as coisas não andam, né? E aquele consumidor está lá na ponta, os integradores estão desesperados com o que está acontecendo. E para finalizar, corroborando também o que o doutor Guerra falou, né? O município de São Paulo oficiou a ANEEL, etc. E tal. Ele acabou de comentar agora mesmo, achei que eu tivesse até olhado a minha apresentação, viu, doutor Guerra? Mas até o momento a ANEEL quedou silente, não havendo notícias de nenhuma medida voltada à fiscalização. Enfim, foi o que o doutor Guerra muito coerentemente colocou na parte da manhã. Então, como técnico, como engenheiro do setor, vivenciando isso há mais de 30 anos, especialista na área, jurista, que além de advogado eu sou professor de Direito Constitucional e Administrativo, nós pugnamos, com todo respeito, para que essa diretoria analise profundamente, viu, doutor Agnes, essa questão do fluxo reverso, e tirar isso do mundo técnico, do mundo jurídico, e voltar às coisas, deixar a ONS decidir o que é fluxo de potência, como pode se mexer no barramento, o que pode se entrar ou não no sistema de transmissão desse país. Muito obrigado e eu agradeço aí o tempo que eu estourei. E peço desculpas. Desse processo tão importante para o setor, e tal qual os meus colegas que falaram antes de mim sobre a geração distribuída, eu vou me focar no artigo 73, mas com um enfoque um pouco diferente. O meu enfoque ele não é relacionado à questão do cancelamento dos orçamentos de conexão, que a gente também entende que é objeto de um outro processo administrativo, mas sim a não aplicação do artigo 73 pelas distribuidoras de energia. E até aproveito, Lucas, para dizer que muito me surpreende a fala de que a gente eventualmente não deveria tratar do aprimoramento desse artigo nessa consulta pública, dado que as próprias distribuidoras motivam esse aprimoramento, já que elas não conseguem cumprir absolutamente nada que é previsto nesse artigo. Fato é de que desde que a redação do artigo 73 foi dada há um ano, como foi lembrado pela resolução 1059, ele tinha deixado muito claro a necessidade das distribuidoras de energia, quando fossem analisar a questão da existência de inversão de fluxo de potência nos projetos de micro ou mini geração distribuída, apresentarem todos os estudos necessários para comprovar essa inversão, o que honestamente me parece básico, né? A distribuidora quer alegar alguma coisa que restringe um direito do consumidor, ela tem que apresentar uma comprovação de que essa restrição realmente é necessária para evitar algum tipo de dano à rede. E segundo, permitir que o consumidor, por meio desses estudos, ou realizasse os próprios estudos, ou conseguisse identificar custos, linha do tempo, qual é a responsabilidade de cada uma das partes. Isso não tem acontecido pelas distribuidoras. Desde o dia 1º de julho de 2023, quando as alterações trazidas pela 1059 entraram, de fato, em obrigatoriedade, esse artigo tem sido utilizado unicamente como um instrumento de discricionariedade e arbitrariedade para que as distribuidoras de energia possam limitar o direito do consumidor. E aqui, doutor Elvis, se o senhor me permite, o mesmo consumidor que o senhor bem disse na primeira parte dessa reunião é o protagonista dessa agência, de gerar a própria energia. No mapa que a gente trouxe, vocês estão vendo em vermelho todos os estados em que nós temos áreas de concessão, em que o artigo 73 tem sido usado de maneira indiscriminada pelas distribuidoras, sem apresentação de nenhum dos estudos previstos na norma.
Nas análises que a gente fez de maneira ainda superficial na AB Solar, já são mais de 7 bilhões de reais em prejuízos trazidos e em projetos não desenvolvidos por causa dessas restrições. Apesar da ANEEL não ter um meio formal de identificar o impacto que esse artigo tem trazido para o dia a dia da sociedade, para o dia a dia do consumidor, como foi colocado também pelo Everton, o aumento das reclamações na ouvidoria da agência sobre os problemas com conexão de microgeração denotam e apontam que existe sim um problema que precisa ser endereçado. Quero destacar também que o BI lançado pela ANEEL, que é uma iniciativa muito importante, ele também é falho em ajudar a gente a identificar a gravidade dessa situação e o abuso que tem sido cometido, porque ele só registra projetos protocolados até o dia 7 de janeiro de 2023, quando a redação atual do artigo 73 sequer existia. Então a gente não consegue mensurar por ele a gravidade do problema. Mas a gente consegue mensurar a gravidade do problema quando nós estamos todos os dias em contato com os milhares de empreendedores e os milhares de consumidores que estão sendo impactados por esse artigo. E eu poderia trazer milhares de exemplos aqui também, que nós já apresentamos para a agência em algumas situações, mas eu me limitei a 5 exemplos de algumas distribuidoras. Aqui o caso da Coelba. O que vocês estão vendo é exatamente um parecer de conexão que o consumidor recebe, com inversão de fluxo. Não tem estudo, não tem análise, não tem comprovação, não tem detalhamento de obrigatoriedade. Não precisa sequer ser doutor em engenharia, eu não sou advogada, para compreender que isso não cumpre o que está na norma hoje. Aqui outros casos. E eu quero destacar esses casos também, doutor Lucas, porque nós estamos sim falando do consumidor que tem 2 placas no telhado dele. O primeiro orçamento de conexão está um pouco pequeno, talvez fique ruim para vocês verem. É de um projeto de 4 kW junto à carga. O segundo, 5 kW junto à carga. O terceiro, os 2 primeiros são da CEMIG, o terceiro da Eletrocar, 3 kW junto à carga. Os textos são absolutamente iguais. Eles sequer dizem onde é que a inversão acontece. Depois de mais de 6 meses de interação com a CEMIG, a gente conseguiu que fosse apresentado uma folha, na verdade, frente e verso com os estudos. São esses. Eles não me permitem identificar absolutamente nada. Tampouco permite que um consumidor, por exemplo, que consegue ser assessorado, consiga realizar os estudos por conta própria e verificar ou não a inversão, algo que é a premissa dele, de acordo com a Resolução 1000. Aqui o caso mais absurdo. Já peguei outros piores, mas deixei esse aqui. 1 kW junto à carga, também com inversão de fluxo. O que a gente percebe aqui, de fato, é que esse artigo ele não tem sido cumprido. E certamente ele não tem sido cumprido de fato, porque as distribuidoras não se veem impelidas a cumpri-lo. Porque ou elas não têm sido penalizadas e fiscalizadas por isso, ou de fato é muito simples para ela aplicar o artigo como lhe convém, sabendo que a maior parte dos consumidores hipossuficientes, o porte dos projetos que eu estou trazendo aqui denota isso, não vão ter condições de recorrer e de buscar o seu direito, que seja de ter os estudos corretos, resguardado e apresentado. Hoje, mais cedo, doutor Evo, o senhor disse que tem 94 dias que os consumidores da área de concessão da Enel São Paulo aguardam uma resposta dessa agência sobre o problema que aconteceu no dia 3 de novembro. Eu sou uma dessas consumidoras. Fiquei mais de 3 dias sem luz na minha casa e nem sou o pior caso da Enel São Paulo. E eu não quero sequer tentar comparar a gravidade dos 2 casos porque são diferentes. Mas no dia 15 de agosto do ano passado, eu lembro bem dessa data porque foi a data do apagão, eu tive uma reunião com diversas superintendências dessa ANEEL para tratar dos problemas trazidos por esse artigo. Porque a gente já tinha identificado que ele estava sendo usado de maneira completamente abusiva e arbitrária pelas distribuidoras. Na reunião do dia 15 de agosto, eu ouvi que era muito cedo para a ANEEL lidar com essa questão. De agosto até hoje, todos os meses, eu tenho conversado, pelo menos, e a AB Solar, pelo menos quinzenalmente com a agência para tratar desse tema. Infelizmente, parece que continua sendo muito cedo para a gente tratar desse assunto. Só que os mais de 7 bilhões de reais em projetos que estão parados e as mais de 800 empresas que já fecharam a porta comprovadamente porque elas não conseguem vender mais um sistema de 2 placas para um consumidor, não conseguem mais esperar. E elas certamente não conseguirão esperar a conclusão do processo de regulamentação que está proposto aqui. É por isso que eu queria solicitar, respeitosamente a essa diretoria, que nesse momento de abertura da consulta pública, aproveite para se manifestar e esclarecer, não envolve nenhuma alteração normativa ao que está escrito hoje no artigo 73, 3 pontos sobre o artigo. Primeiro, o tratamento que tem que ser dado para os casos em que a inversão de fluxo é pré-existente, ele precisa ser um tratamento diferenciado. Sobre custo... Bárbara, para concluir, por favor. Sobre risco da gente onerar em demasia o consumidor que está colocando 1 kW por uma inversão pré-existente no sistema. 2. A inversão de fluxo do artigo 73 só pode ser aplicada se ela comprovadamente for prejudicial à rede do distribuidor e outros ativos. E terceiro, esclarecer que a distribuidora é obrigada a apresentar os estudos que estão previstos no artigo 73 e que se ela for incapaz de apresentar, ela precisa liberar a conexão. Se esses pedidos não puderem ser acatados, nós solicitamos de maneira subsidiária que no momento de abertura dessa consulta seja suspensa a aplicação do artigo 73 para todos os projetos de até 50 kW junto à carga, até que a redação desse artigo possa efetivamente ser aprimorada e a gente consiga que a finalidade desse artigo, quando ele existiu, seja cumprida. E certamente a finalidade dessa casa não é cercear o direito do consumidor. Muito obrigada. Procuradoria. 73. Acho que o propósito aqui é melhor explicar um pouco a regulamentação do programa Minha Casa Minha Vida naquilo que diz respeito ao setor elétrico. Essa é uma proposta de abertura de consulta pública que foi formulada pela STD e STR, com apoio também da SGM. São 4 dos pontos relacionados diretamente ao programa Minha Casa Minha Vida, que é a implantação da infraestrutura de energia propriamente dita, a geração distribuída nesses projetos, o tratamento do programa Casa Verde e Amarela e outros aprimoramentos normativos trazidos pela Lei 14.600, obra de conexão, né, de infraestrutura externa e as obras de infraestrutura interna. Isso está bem colocado tanto na legislação quanto na Lei 14.620 e no programa. Só destacando aqui que essa é a regra do antigo programa Minha Casa Minha Vida, que era regulamentado no 48B da 414, hoje revogado. A regra é a distribuidora como responsável, como nós temos aqui, o sistema para escoamento da energia gerada for superior ao necessário para atendimento operacionalmente, era muito complicado. E, por outro lado, a gente recebe também muitas alegações de que algumas distribuidoras têm usado isso de forma abusiva para restringir a conexão de sistemas à rede de distribuição. Então, o que se propõe aqui para discussão com a sociedade, o que a área técnica propõe, na verdade, é uma diferenciação do que é uma geração local, uma geração compatível com a carga, uma geração que se adere ao conceito, de fato, de geração distribuída, aquele conceito original, para não ter o mesmo tratamento que de grandes projetos de geração remota. Né? E aí, para isso, o que a área
técnica sugere como aprimoramento para discussão em consulta pública seria a não aplicação daqueles elementos do artigo 73 para 3 casos específicos. O caso de zero grid, nos quais a unidade consumidora tem a restrição de injeção de energia. Nesses casos, não faria sentido, mesmo que ela possa contribuir com a inversão de fluxo na medida em que reduz a demanda da rede, a gente entende que não é necessário fazer essa análise. Os casos de carga de até GD com conexão gratuita, que foi o caso explorado aqui pelo Lucas, que, na verdade, de acordo com o artigo 104 e seguintes, ali, a gente está falando de geração menor do que a carga, ou nos casos em geração superior com a carga, que a obra adicional requerida pela geração distribuída não seja necessária uma obra adicional em função dessa injeção de energia da geração distribuída. Isso aqui é conceito legal também. Isso decorre tanto da Lei 14.300 quanto da Lei de Universalização do Serviço Público de Energia Elétrica. E uma terceira situação são aqueles consumidores do Grupo B atendidos por transformador exclusivo da distribuidora, porque essa situação é uma situação clássica em que qualquer quilowatt-hora injetado na rede já representaria inversão do fluxo de potência naquele posto. Então, a proposta da área técnica é que a análise se dê no posto de transformação superior. Em resumo, esses são os pontos que a STD tinha para apresentar, e a gente segue à disposição para esclarecer quaisquer questões que surjam.